Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 16, versículo 17. Perdão, Marcos. É que eu estou na última página, irmãos. De onde fica Lucas. Marcos capítulo 16, versículo 17. Diz assim: todos encontraram? Amém. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E ele, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que o seguiam. Amém. Repita comigo assim: eu creio no Senhor Jesus. Oremos. Pai, aleluia. A tua palavra foi lida e mencionada, e nesta noite nós dependemos da revelação do Seu Espírito Santo. De nós mesmos não há capacidade, papai, de revelação ou ministração, pois tudo provém, papai, da dependência do Seu Espírito. E assim como a sua igreja, papai, nós queremos ouvir a sua voz. Aleluia. Venha falar a nós nesta noite. Visita, Senhor, do mais novo até o mais velho. Eu acredito, papai, que assim como o Senhor fez no deserto, o Senhor não vai nos despedir com a mão vazia. Ainda que tenha 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor é capaz de multiplicar e alimentar toda a multidão, e ainda sobrar cestos cheios de comida. Porque o Senhor é o provedor, é o Senhor que alimenta. Fortalece a tua igreja nessa noite. Esse é o meu clamor, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja e nós traçamos uma linha durante esses 2000 anos, até que nós chegássemos até o dia de hoje, muita coisa mudou. A igreja passou por épocas, por tempos, transformações, e ela não ficou como um monumento parado na história, como algo estável, não. Ela se reconfigurou como uma ferramenta nas mãos do Senhor, para edificar, seja qual for o tempo que ela passou. Como João viu, a igreja ela foi um candelabro em meio à escuridão das trevas, durante esses 2000 séculos, ou melhor, esses 2000 anos e 20 séculos. Mas muitos podem dizer: o Senhor não muda. Sim, Ele não muda. O Senhor é imutável. Mas o Senhor também, Ele é multiforme. Assim como a água, que quando vira vapor continua sendo água, que quando ela está no formato de gelo, de neve, continua sendo água. Quando ela se condensa nas nuvens, ela se continua sendo água. O Senhor Deus, por meio da igreja, em cada tempo, em cada época, Ele não mudou, mas Ele, sendo imutável, Ele também foi multiforme, e de acordo com a necessidade, Ele usou a igreja para ser uma resposta a cada tempo, segundo a sua necessidade. Se nós olharmos o primeiro século para a igreja primitiva, diferente de você que tem o seu carro e a sua casa, todos aqueles que se chegavam a Cristo vendiam tudo que eles tinham e depositavam aos pés dos apóstolos, e ali eles viviam como uma comunidade. Nada era de ninguém, ninguém tinha nada, tudo era de todos. O tempo foi passando, e no tempo de Roma a igreja foi perseguida fortemente, cristãos lançados nas covas dos leões, e ali, diferente de hoje, nós temos esse prédio lindo para nos reunir, e esse microfone ecoa na rua e chega até ali na praça. Eles tinham que se reunir nas cavernas, não podiam nem sequer mencionar o nome de Cristo ao ar livre. 3. 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
entregavam sua vida para ser mortos pelos leões na arena. E o tempo foi passando. E vai chegar o tempo então onde a igreja ela vai fazer parte do império. Quando ali um dos imperadores de Roma ele vai se converter ao Evangelho. E ali ele vai levar a igreja agora para dentro do império. Ele vai fazer catedrais para a igreja. Ele vai vestir ali os clérigos, vão colocar roupas nele, vai dar importância. Agora o clero vai fazer parte do reino. A igreja vai começar a se contaminar. Mas mesmo assim ainda existiam os seus remanescentes, que não se dobravam aos homens, que não colocavam os imperadores como centro, mas tinham o Senhor Jesus como centro da sua vida. E as eras vão se avançando, século V. A igreja então vai começar a beber do cálice de Satanás, vai começar a colocar imagens, idolatrias dentro da igreja, vai misturar outras religiões, sincretismo religioso. Mas mesmo assim existiam os seus remanescentes. Então Deus levanta um homem, 1500, por nome Lutero, para fazer uma reforma, trazer um avivamento, colocar a palavra como centro, somente a Escritura, e nada mais como centro único da nossa fé. Mas mesmo assim, embora a Bíblia estivesse no centro, todas essas igrejas reformadas foram tomadas por um esfriamento, a tal ponto de todas elas existirem na Europa no dia de hoje. Mas se você for lá, são apenas monumentos, museus vazios, não tem mais ninguém. Mas o Senhor Jesus, ao decorrer da história, foi preservando os seus remanescentes. E Ele então lança um novo frescor sobre a terra. Um avivamento começa a tomar os Estados Unidos, o Azusa, algo que jamais havia sido experimentado. Crentes começam a ser tomados pelo poder de Deus. Novamente é visto as multidões falando em línguas. Pessoas que um quarteirão antes de chegar na igreja eram tomados pela presença de Deus, e mesmo sem chegar ali naquele prédio, eram tomados pela presença de Deus. Um grande avivamento que vai tomar toda a terra. 2 homens suecos que estiveram ali vieram para o Brasil, fundaram a Assembleia de Deus em Belém. O avivamento veio para o Brasil, tocou multidões, a tal ponto de onde você for, um bairro que você for, você vai ver uma igreja, uma Assembleia de Deus. E ao decorrer de todas essas eras, o Senhor vem cuidando da sua igreja. Ele vem transformando, Ele vem usando, e Ele vem mostrando que Ele é com o seu povo. Olha o tanto que a igreja transformou. Hoje nós temos aqui 4 ares condicionados, um som lindo, cadeiras acolchoadas, porcelanato, um púlpito de granito. Eu estou usando aqui um celular para me auxiliar nessa ministração. Muitas coisas mudaram. Antigamente eles carregavam um pergaminho debaixo do braço. Como Jeová disse, muitos carregam Bíblia, outros carregam celular. Existia um tempo que a palavra era carregada no coração. Ou como na China hoje, pedacinhos da Bíblia que eles rasgam e colocam no bolso, porque eles não podem levar a Bíblia inteira. Tudo muda. Deus é multiforme. Mas em todo esse tempo uma coisa não mudou. Aleluia. Uma coisa permaneceu, embora a igreja passou por todas estas transformações. E sabe o que não mudou? Os sinais seguiram aqueles que creram. Aleluia. Os sinais seguiram aqueles que creram. E por mais que a igreja passasse pelas eras das trevas, por mais que ela se corrompesse, se vendesse, os sinais seguiam aqueles que creram. Senhor Jesus, logo após Ele morrer, logo após Ele ter ressuscitado, Ele aparece aos seus discípulos. E Ele vai dar as últimas ordenanças a eles. E Ele chega para eles e vai dizer: meus filhos, meus servos, eu envio vocês para fazer discípulos. Eu envio vocês para sair pelas vizinhanças, pelas ruas, para anunciar minha palavra. E eu quero dizer algo para vocês: por mais dificuldades que vocês passem,
Eis que eu tenho uma promessa sobre a vida de vocês. Os sinais seguirão aqueles que creem. Ele não disse os sinais seguirão os pastores. Ele não disse os sinais seguirão ali os seus pais, não. Os seus filhos, não. Ele disse os sinais seguirão aqueles que creem. Não é somente para uma parte da igreja, não é somente para aquele que ora mais, não é somente para aquele que faz algo, que tem uma posição, que tem um cargo, não. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus serão seguidos por esses sinais. Aleluia! Aleluia! E nós, como vivemos nessa geração, nós não podemos nos conformar em viver uma vida meia boca. Uma vida que eu entro na igreja e saio, que eu entro e saio da mesma forma. Não, eu tenho que entender que os sinais vão seguir aqueles que creem. E se eu creio no Senhor Jesus, eu vou viver o sobrenatural na minha vida. Aleluia. Maravilhoso Deus. Aleluia. Em meu nome, aleluia, existe um nome que está acima de todo nome. Glória! Um nome que tem poder para curar, libertar, transformar. Um nome que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Um nome aonde todo joelho há de se dobrar. E esse nome é o nome do Senhor Jesus. E nós somos a família que carrega e toma esse nome. Aonde nós vamos, nós temos que ser conhecidos por este nome. Maravilha, Deus. Aleluia. Glória. Não se envergonhe de levar o nome do Senhor Jesus. É este nome que te salvou. É este nome que verteu sangue na cruz por você. É este nome que perdoou os teus pecados. É este nome que pela graça te salvou. É este nome que pela graça te fez filho da sua presença. É esse nome que te resgatou. É esse nome que tem o poder para transformar a sua história. Que nome é esse? É o nome de Jesus. Estes sinais seguirão aos que creem. Sim. Em meu nome, diz o Senhor Jesus. Sim. Expulsarão demônios. Aonde nós chegamos, meus irmãos, uma batalha espiritual é estabelecida. Seja na rua agora, você indo para sua casa, seja no seu trabalho, aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Aonde aqueles que levam e tomam o nome do Senhor Jesus estão, batalhas espirituais acontecem. Aleluia. Nessa noite existem anjos com espadas desembanhadas, pelejando pela sua vida. Levanta a sua oração até o trono do Pai, atendendo o seu pedido, indo lá na sua casa, visitando o seu cônjuge, protegendo e livrando o seu filho do acidente, guardando de todo o mal. Porque no nome do Senhor Jesus nós lutaremos e travaremos batalhas, expulsaremos o demônio. Sobre você está o poder de tomar o nome de Jesus e pelo nome do Senhor Jesus expulsar seja qual for o demônio. Mas hoje o que nós mais vemos é: liga para o pastor. O que nós vamos fazer? Não tem ninguém aqui para expulsar esse demônio. Sobre a sua vida, sobre aqueles que creem, aleluia, o Senhor deu poder e autoridade para levantar sua mão e dizer: no nome do Senhor Jesus, todo mal sai agora. Sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu trabalho, aleluia. Toda maldição, todo espírito contrário, tudo aquilo que quer se levantar contra a minha vida, o Senhor tem te dado poder de na sua casa ser o embaixador do Senhor Jesus. Aleluia. Do seu trabalho, aonde você estiver, os demônios têm que tirar e retirar, não porque você é o santão, não, mas pelo nome do Senhor Jesus. E pela promessa que os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Mas o que nós mais vemos hoje são cristãos com medo, que não gostam de se envolver,
Que vem alguém na rua tribulado, corta caminho, passa de lá. Ah, isso não é para mim, libertação não é para mim. Mas eu quero dizer algo para você. Nós não podemos fugir de viver o sobrenatural na nossa vida. Nós somos chamados como embaixadores de Cristo, embaixadores de um reino, que é o reino da luz, aleluia. E aonde a luz do Senhor Jesus está, não há espaço para as trevas. Oh, glória! Aonde o nome do Senhor Jesus é proclamado, por mais escuro e terrível que seja, a luz resplandece pelo poder do seu nome. Creio. Aleluia. Grande é o Senhor, meu Deus. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. E agora vem a parte mais linda. Também em meu nome falarão novas línguas. Quando nós olhamos para a era que a igreja está atravessando, muitos vêm à igreja buscar uma bênção, muitos vêm à igreja buscar uma cura, louvar assim, mas poucos vêm para a igreja para serem cheios da presença de Deus. Hoje em dia quase não se vê mais manifestações visíveis do dom de Deus, a tal ponto de, às vezes, o irmão que fala em línguas, alguém que ora, alguém que profetiza, se é algo que muitas vezes é algo especial, sendo que naquela época era algo comum. Hoje nós chamamos, às vezes eu chamo um pastor porque ele profetiza. Ah, eu vou na casa da tal irmã para orar porque ela profetiza. Sendo que Deus nos chamou todos nós para sermos cheios da presença dele. Glória. Aleluia. Ele não está dizendo aqui, estes sinais seguirão os profetas. Não, esses sinais seguirão aqueles que creem. E quem crê no Senhor Jesus? Você crê no Senhor Jesus? Então essa palavra é para você. Você crê no Senhor Jesus, então é com você que Ele está falando nessa noite. Você vai sair daqui, sabendo que o Senhor te chamou para viver o sobrenatural, para ser cheio da presença dEle. Quem sabe você às vezes fica assim, o que é isso? Essa língua diferente que está falando na igreja. Paulo diz que aquele que fala em línguas, ninguém entende. Sim, você não entende, mas mistérios ele fala com Deus. E aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Não tem como entender, mas não é para entender, porque aquilo que os meus lábios não dão sentido, o meu coração traz a existência no meu íntimo. E ainda que quando alguém fala em línguas, você não compreenda o que ele está falando, o Espírito, com gemidos inexprimíveis, está orando, melhor que ele orasse com as mais lindas palavras. Glória a Deus. Porque aquele que fala em línguas, aleluia, ele não fala aos homens, mas ele fala o mistério com Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Que maravilha, Jesus. E se houver intérprete, que deixe de edificar somente a ele, mas edifica toda a igreja. Aleluia. Nós precisamos voltar aos cultos de manifestação pública do Espírito Santo, onde pessoas vão se levantar e vão dizer: assim diz o Senhor nessa noite. Os dons não podem se perder sobre a igreja. Os sinais seguirão aqueles que creem. A nossa geração não pode ser uma geração que não vão conhecer dos dons sobrenaturais, porque os seus pais não viveram. Uma das imagens mais marcantes da minha vida foi quando criança. Eu vi meu pai e meu avô, um falando em línguas e o outro interpretando. Aquilo me marcou. E aos meus 14 anos, após eu ser batizado, um desejo havia no meu coração. Eu já desci as águas, mas agora eu quero ser batizado no Espírito Santo. Mas as ordens têm se invertido. Nós queremos buscar bênçãos, queremos buscar tantas coisas e deixamos de buscar a presença de Deus. Você já clamou ao Senhor? Você já pediu a Ele: Senhor, eu quero ser cheio da Sua presença. Eu quero pelo menos ter um dom
sobre a minha vida, seja falar em línguas, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, profecia, dom de curar, dom de maravilhas. O Espírito Santo está aqui nesta noite e diz Paulo que ele distribui os seus dons a cada um conforme lhe apraz. Mas é necessário buscar o melhor dom, aleluia. Aleluia. É necessário, igreja, nós sairmos dessa comodidade. É necessário nós despertarmos para viver o sobrenatural. Eita, glória. Os 120 só foram cheios porque eles obedeceram à voz de Deus e permaneceram em Jerusalém, unidos em oração. Aonde a divisão, o Espírito Santo não opera. Aonde a fofoca, o Espírito Santo não opera. Aonde você que fala mal do seu irmão, o Espírito Santo não opera. Mas quando a igreja se unir, quando a igreja começar a orar, como poucos oraram nessa última semana na madrugada, mas quando você sair da sua zona de conforto e dizer, eu quero viver o sobrenatural. Aleluia. Porque é muito fácil a gente cantar por Ele. Eu estou abrindo mão da minha vida, dos meus sonhos, é muito lindo cantar. Eu me constranjo quando eu canto essa canção. Mas no primeiro momento você abandona Deus e vai seguir as suas vontades, os seus desejos. O Senhor falava fortemente no meu coração. Existe um grande avivamento que Ele quer derramar sobre esta igreja. Existe um tempo sobrenatural, aleluia. Como essa igreja já experimentou muitas vezes. E isso vai começar a partir do momento que nós entendermos que este avivamento só virá por meio da nossa união e da nossa perseverança. Eu lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu era jovem, 14, 15 anos, não lembro. Nós estávamos orando por uma festividade. E ali o pastor chamou para orar na frente, eu fui. E ali eu senti algo que eu jamais senti na minha vida. O culto acabou, os irmãos foram embora e nós continuamos ali orando. Muitas vezes esse desânimo que você sente, essa falta, esse desejo de desistir, é porque você não está buscando ser cheio da presença dEle. Nós temos que buscar com todas as nossas forças. Quantas vezes nós fizemos campanha no monte e pessoas alcançaram o batismo com esse Espírito Santo? Quantas vezes, eu lembro eu e o irmão, nós fomos 7 dias para o monte e ele recebeu no último dia o Espírito Santo. Quando eu dei um abraço nele assim, ele foi batizado. Então, é preciso buscar, é necessário renúncia. Se você não tem o costume de orar, comece a orar pela manhã. Não passe um só dia sem ler essa palavra. Saia da sua zona de conforto. Porque o Senhor quer fazer você viver o sobrenatural. Glória. Deus quer fazer você viver algo que você jamais viveu. Verdade, Jesus. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão as serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. Jesus também disse que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões. Aqui não está falando do animal, mas estão falando de seres malignos. A antiga serpente que não era. Escorpiões, como em Apocalipse, que na grande tribulação sairão do abismo para atormentar os homens. Tudo isso fala de uma guerra no mundo espiritual, onde nós nos posicionamos e Deus nos dá autoridade para enfrentar as vozes da maldade, malignos, principados, a potestades. Porque o nome do Senhor Jesus tem poder. Nós temos que entender que a força não está em nós. Nós somos embaixadores de um rei. E aonde nós chegamos, o nome dele é proclamado. Não existe mal, não existe nada que vai se levantar contra nós. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quantos aqui já tiveram o privilégio
de serem curados por uma oração. Glória. Ou de você colocar a mão sobre alguém sem pretensão nenhuma, e depois a pessoa chegar para você: aquele dia que você orou para mim, eu fui curado. Quantas e quantas pessoas foram desenganadas pela medicina? O Senhor Jesus mostrou que Ele ainda é o médico dos médicos. Aleluia, é tanta coisa sobrenatural, irmãos, que nós estamos deixando de viver. É tantas coisas que nós estamos deixando de desfrutar, porque a nossa vida, o nosso trabalho, a rotina tem nos algemado, nos aprisionado. Mas o Senhor Jesus tem nos chamado nessa noite para viver uma vida sobrenatural. Glória a Deus. Porque o sinal seguirão aqueles que creem. Maravilhoso da minha alma. Possa ser que daqui 10 anos, 20 anos, não sei se nós estaremos aqui. Quem sabe, como na pandemia nós tivemos que nos reunir através do celular. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa nunca mudou: os sinais seguirão aqueles que creem. Glória. E no nome do Senhor Jesus, nós podemos viver o sobrenatural. Quantos querem viver esse sobrenatural? Glória. Quantos querem sair hoje dessa zona de conforto e dizer: eu quero, Senhor, eu não vou deixar de buscar enquanto eu não sentir algo que eu jamais senti na minha vida. Glória. Oh, eu quero, Senhor, Glória. sentir a tua presença, aleluia. Como num culto como esse, não é emoção, mas é a presença de Deus. E quando você está louvando, você sente aquela brisa que vem. Irmãos começam a chorar, outros começam a interceder. Isso é a presença do Senhor sobre a nossa vida. Maravilhoso. Aquela presença que quando você acorda, Ele te diz: eu estou contigo, meu filho. Eu tenho algo sobrenatural para entregar na sua vida. Algo que você jamais experimentou. Aleluia. O Senhor quer usar pessoas com profecia. Pessoas que vão chegar e dizer: assim o Senhor me revelou. Pessoas que vão levantar a mão e pessoas serão curadas. Pessoas que ali começarão a falar em novas línguas, aleluia, e serão edificadas e cheias pelo Espírito Santo. Nós não podemos deixar isso morrer em nosso meio, aleluia. Se coloque de pé nessa noite, eu já vou terminar. Oh, glória. Maravilhoso. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia.